A gente estava falando da epectasis. A epectasis já tinha aparecido em Hadevich como uma combinação de fruição e frustração na experiência de Mini. E isso implica o que esse conceito. Esse conceito ele vem de Gregório de Nissa. Gregório de Nissa é uma figura da patrística, quer dizer, do início da teologia, né? Lá pelo século, né, 2, 3, 4, aquele período lá. Né? Que é o progresso constante na satisfação e insatisfação, nessa combinação entre satisfação e insatisfação. Quem estuda psicanálise vai reconhecer muitos elementos disso, né? Essa mistura de prazer e desprazer, né? Que é próprio de um sentimento de abjeção e de atração. Né? Enfim, no final das contas, está muito ligado à categoria do sublime. A categoria do sublime ela articula essa mistura de prazer e desprazer. É, no caso da Hadevich, por exemplo, tinha uma citação aqui, né, que era interessante. Inseparável saciedade e fome são o apanágio da generosa Mini, como é sempre bem conhecido por aqueles que Mini tocou por si mesmo. Né? Então você vê, aí Mini, o amor, né, torna inseparável saciedade e fome. Aí a gente vai entrar na questão da paz, né? Quer dizer, nessa mistura de saciedade e insaciedade, no final das contas, você está sentindo o gozo místico, mas ainda você não está realizado. Né? Você ainda está num. Você não está conseguindo ficar sereno, né? Diante da presença divina. A presença divina ainda é um fator de dificuldade para você. Né? Então aqui a alma fala, né? Que se fala da paz da vida divina. A paz de tal vida divina não se permite pensar, nem dizer, nem escrever, já que a alma está em tal amor sem a obra do corpo, sem a obra do coração, sem a obra do espírito. Eu ainda não falei dessa questão aqui da negação das obras e da virtude. Vou falar, mas por enquanto vamos falar da questão do desejo e da superação do desejo. Né? Por meio da obra divina, a lei é realizada. Razão estima Madalena porque ela buscou Jesus Cristo, mas amor se cala. Quer dizer, razão está do lado, assim, gosta de Madalena, porque Madalena buscou Jesus Cristo. Quer dizer, ela desejou Jesus Cristo, ela buscou Jesus Cristo. Né? Amor se cala. Por que amor se cala? Porque amor está pensando de uma forma de busca maior, que não é simplesmente a forma de ir atrás. Vamos entender isso aqui. Notai bem isso e não esqueçais, pois quando ela o buscou, quando Madalena buscou Jesus, né, você vê isso aqui, Madalena é uma das grandes figuras, né, do Novo Testamento, são modelos de conduta. Tá? Enfim, outras grandes místicas também colocaram Madalena como exemplo de conduta. Né? Assim como a Virgem, ela vai falar da Virgem mais adiante. Mas Madalena é o primeiro exemplo, um exemplo ainda não tão perfeito, não tão bom. A Virgem vai ser um exemplo melhor. Né? Então vamos lá. Pois quando ela o buscou, lhe faltava a vida divina, que verdade chama de vida gloriosa. Mas quando ela foi ao deserto, bem, essa passagem aqui não tem no Novo Testamento, tá? Não tem o momento em que a Madalena foi no deserto. Mas nessa época apareceram alguns textos. Eu não sei se algum texto apócrifo chegou a colocar a Madalena no deserto. Talvez, não me lembro exatamente. Mas nessa época apareceu textos, um pouco antes dessa época, com relatos da Madalena indo ao deserto, assim como o próprio Jesus foi ao deserto, ela também foi ao deserto.
enfim, há relatos desse tipo, né? Tipo lendas, né? Mas quando ela foi ao deserto, o amor a tomou e a aniquilou. E essa é a razão pela qual amor trabalhou nela. Esse momento em que o amor tomou e aniquilou, esse é o momento que a gente pode chamar, né, um momento assim de que você tem uma etapa ascensional em que você tá sendo possuído pelo amor e você está tendo essa mistura de prazer e desprazer, de dor, tormento e gozo, fruição. Né? E essa é a razão pela qual amor trabalhou nela, por ela e sem ela. Né? Você vê que esse uso aqui né, das preposições, por ela, sem ela, né, nela, esse é um uso do típica linguagem extravagante dos escritores místicos. Né? E que você tem que ficar pensando aqui o que isso significa. Essa é a razão pela qual o amor trabalhou nela, por ela, sem ela. Por que sem ela? Né? Nela, por ela, tudo bem. Aí chega sem ela. Sem ela, porque ela já está abandonando a si mesma. Ela já está abandonando a sua própria vontade, que não leva a lugar nenhum. A vontade de querer alguma coisa no mundo. Tá? E assim ela viveu pela vida divina, que a fez ter a vida gloriosa. Assim, Madalena, aí chegou, depois que Amor trabalhou dentro de Madalena, né, ela viveu a vida divina, né, e aí a vida divina fez ela ter a vida gloriosa. O que é essa diferença de vida divina e vida gloriosa? Ela não é complicada, ela é simples. A vida gloriosa é aquela que você tem depois da morte. Né? Ela é a sétima etapa da Porrete. Tá? Você não encontra ela em vida. Você encontra depois que você aniquila a sua alma e tal, e tal, e tal. Mas a vida divina é a sexta etapa. Tá? É o momento em que a alma se aniquila totalmente. Né? Como a Madalena já morreu, então ela já tem a vida gloriosa. Ok? É esse o sentido do que vocês estão vendo aqui. Portanto, ela achou Deus em si mesma, sem buscá-lo. E não tinha nenhum porquê, pois o amor a havia tomado. Agora é que eu queria falar desse motivo de no sem nenhum porquê. Esse motivo aqui, ele é um motivo da pura espontaneidade, da simplicidade da relação entre a alma que se abandona completamente para Deus e Deus, na sua simplicidade, toma a alma. Né? É nesse sentido que está sendo dito sem porquê. Quer dizer, sem pensamento, nada pensar. Esse estado é um estado que você não está mais inquieto com questões, entendeu? Você está para além da razão, para além do pensar. Então você não fica mais perguntando, porque o perguntar, o inquirir, o pensamento, ele ainda é um estágio de sofrimento, porque você está no meio do caminho, você não sabe para onde você vai, você tem que ficar entendendo as coisas. É um trabalho mental, né? Quando você está na união com Deus, você não precisa mais ter esse trabalho todo, entendeu? Aí aparece um estágio de pacificação, né, da alma. É nesse sentido. Né? Então é o sem porquê. É como você vira criança. Anterior à queda de Adão. Entendeu? Você já está lá no Éden, entendeu? Feliz da vida. Né? Então, portanto, ela achou Deus em si mesmo, sem buscá-lo, e não tinha nenhum porquê, pois amor a havia tomado. Mas quando estava presa ao amor, ela o buscava pelo desejo da vontade no sentimento do espírito, e por isso era humana e pequena, pois era triste, e não Maria. Ela não sabia, quando buscava, que Deus estava totalmente em tudo, senão não buscaria. É essa contradição que ela está desenvolvendo aqui. Né? Enquanto você não sabe que Deus está em tudo, esse saber aqui não é um saber intelectual. Né? Esse saber não é um saber intelectual, ele é um saber da experiência. Não adianta só eu dizer para vocês aqui, Deus está em tudo. Isso não funciona assim. Né? Deus está em tudo. Né?
Não funciona, porque você fala, mas você não experimenta, você não sente isso, né? Então você só vai sentir quando, né, você de fato sentir a presença de Deus em tudo. Aí, quando você sentir isso, aí você não vai precisar mais buscar Deus, porque ele já vai estar em todos os lugares. Certo? Bem, ela não sabia. Né? É um saber de sabedoria, não é um saber de conhecimento isso aqui. Né? Ela não sabia quando buscava que Deus está totalmente em tudo, senão buscaria. Nunca encontrei alguém que sempre tenha sabido disso, exceto Virgem Maria. Aí você vê que ela estava falando de Maria Madalena para depois chegar a Virgem Maria. Né? Nunca encontrei alguém que sempre tenha sabido disso, exceto a Virgem Maria. Ela nunca teve vontade por meio da sensualidade, nem por obra do Espírito, mas fez somente a vontade da deidade, por meio da obra divina. Esse foi, e será seu olhar divino, seu comer divino, seu amor divino. Aqui é por isso que eu achei interessante, que aí aparece esse tipo de construção que era a construção do Eclesiastes que a gente viu, né? Quer dizer, só que aí não mais com a insatisfação, com o fator da insatisfação. Ela, a Virgem Maria, ela estava sempre com o olhar divino, com o comer divino, com o amor divino, tranquila, né? Com paz, com a sua paz divina, sua louvação divina, todo o seu labor e todo o seu repouso quer somente a vontade divina. Por isso ela teve em sua alma, sem nenhum intermediário, a vida gloriosa da Trindade num corpo mortal. Isso aqui é especial, né? Isso aqui é especial, porque a Maria, nesse caso, ela conseguiu ter a vida gloriosa num corpo mortal, coisa que os outros não conseguem. Né? Porque a vida gloriosa só vem depois da morte. Né? Então a Maria ela é de fato um modelo é, é, privilegiado aqui para Marguerite Porete. Né? Bem, aí a gente já está falando aqui do abandono da vontade. Esse é um motivo central na mística, tá? É um motivo importantíssimo. Não tem como não pensar nesse motivo, porque o Eckhart vai desenvolver muito esse tipo de pensamento, né? De que a sua vontade de coisas, sua vontade da natureza, né? Natureza, né? Sua vontade corporal mesmo e tal, ela é uma vontade falha, porque ela vai necessariamente pecar. Então você tem que eliminar toda a sua vontade pessoal, tá? Para você chegar à vontade divina. Esse tipo de motivo da mística pode talvez conflituar com uma maneira de pensar típica da modernidade, assim, uma maneira de pensar mais individualista, né? Uma maneira de pensar da dos nossos direitos, da nossa individualidade, né? Em que não faz sentido para uma mentalidade liberal você abandonar a sua vontade para a vontade divina. Quem é que vai dizer o que é a vontade divina? Né? Se for um pastor, certamente ele vai querer que se faça determinadas coisas para a vantagem dele. Né? Então, a princípio, esse tipo de discurso pode entrar em determinados ouvidos como um discurso alienante. Né? Mas estamos na Idade Média e a maneira de pensar dos medievais não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Na verdade, a questão assim dos direitos, né, do sujeito, do indivíduo, do cidadão, não tem nada a ver com isso. Né? Estamos muito distantes de tudo isso. A questão aqui é você conseguir eliminar os desejos que não vão te satisfazer, né? Essa é a ideia. Esses desejos eles não vão te satisfazer. Né? Esses desejos eles são desejos assim, você vai chegar lá, você vai
querer aquilo lá, aí aquilo lá não vai satisfazer, aí você vai querer outra coisa, aí aquilo não vai satisfazer. O místico está interessado em chegar àquilo que vai te realizar, né? Bem, isso, é claro, em termos psicanalíticos, isso é impossível. Né? Assim, você conseguir realizar completamente desejo, não, porque desejo, a definição de desejo é que não existe realização, né, completa. E ao mesmo tempo, né, a gente sabe que Lacan foi a figura que pensou a questão do gozo feminino a partir da experiência mística. Nós sabemos disso também. Né? Então, ao mesmo tempo, tem um potencial grande de realização esse tipo de experiência mística? Sim. Né? Mas a gente não precisa ficar conflituando categorias assim contemporâneas, entendeu? De teorias contemporâneas com categorias que vêm lá de não sei aonde, né? De muito tempo atrás. O que a gente pode colocar aqui é o seguinte: esse abandono da vontade, ele é um abandono que vai te colocar no estágio da real passividade, aquela categoria que é a categoria do William James, né? Uma das categorias que caracterizam a mística, né? Que seria a passividade. Então também não é uma categoria muito boa, né? Porque essa passividade, ou aquilo que seria o estado da contemplação, que seria oposto ao estado da ação, isso não combina com a experiência mística. A experiência mística ela é uma junção real entre ação e contemplação. Aliás, se você quer ir mais adiante, o conceito de contemplação medieval ele não é uma coisa oposta à ação, pura e simplesmente. Né? Se você for lá e ler a quem pensou contemplação é um negócio extremamente ativo, né? Que mobiliza muito o sujeito, mobiliza muito a ação. E todo esse esforço de desenvolvimento espiritual, entendeu? Ele é um esforço de muita ação, né? Ele é uma atividade constante, né? Então, contemplação não é isso que normalmente se diz de maneira depreciativa, né? Não funciona assim. Né? Bem, inclusive, de acordo com as próprias categorias da época, sempre existiu um grande debate entre figuras mais ascéticas, né, que defendiam o primado da contemplação e o abandono da ação no mundo, né, que no final das contas era uma ação para si mesmo, era uma ação dentro de uma vida religiosa. Mas era visto assim dentro das categorias como o primado da contemplação. E tinham aqueles outros teólogos que procuravam fazer uma conciliação entre ação e contemplação, que era bom que você não ficasse só numa vida contemplativa, que você tivesse também uma vida no mundo, entendeu? De ajuda aos pobres, ou mesmo tinham aqueles que eram figuras assim fortes dentro da igreja, então eles passavam momentos monásticos em mosteiros e depois eles voltavam para a vida eclesiástica, que era uma vida mesmo de administrativa, né? Assim, a vida do clero é uma vida administrativa, assim, né? Bispo e tal, são administradores, né? Isso é um tipo de ação no sentido mais elementar, né? Mas esse abandono da vontade, ele não está relacionado a absolutamente nada disso. Né? Ele está relacionado ao abandono de você desejar coisas que não vão te realizar de verdade, para valer. Né? Se tem alguma coisa que pode realizar alguma coisa assim na sua vida, né? Tornar a vida divina, né? Entre aspas, né? Quer dizer, o mais satisfatória possível, essa é a busca. Né? Então você precisa abandonar o desejo de coisas que não vão te satisfazer e que vão te manter naquela lenga-lenga da vida, entendeu? Que não vai a lugar nenhum, que vai ficar uma coisa menor. Né? Os seus anseios eles vão ficar num plano menor. Então um plano superior, um plano mais radical de experiência, né?
seria o momento em que você vai conseguir abandonar a vontade própria, né? E aí existe um fator aqui de despersonalização. Porque se você for pegar boa parte de grandes poéticas modernas, né? Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Beckett, todos eles têm todo um movimento de despersonalização do eu, né? Uma espécie de antirromantismo, né? Que foi uma coisa que os simbolistas mais avançados introduziram, uma espécie de antirromantismo, anti-eu, né? Anti-subjetividade, e aí você busca uma despersonalização do eu. Mallarmé é o cara que fez isso, né? De certa maneira, Mallarmé está dentro dessa tradição, né? Como teria que desenvolver mais sobre isso, né? Mas o Mallarmé, de certa maneira, está dentro dessa tradição. É a tradição do esvaziamento, do auto-esvaziamento, né? Que é uma tentativa de fato, você conseguir superar a si mesmo, né? E a nossa Porrete, ela está nesse lugar. Ela está nesse lugar de querer abandonar a vontade para você chegar ao topo da montanha. Tá? Bem, eu já falei de nada pensar, já falei de clausura secreta e tudo isso. Não falei de longe perto. Longe perto, ele é um novo nome que a Marguerite inventou para Trindade. Tá? Loin près. Né? O termo envolve a combinação de dois qualificativos sem substantivo. Né? Isso já é interessante. Assim, dois adjetivos, né? Advérbios, né? Sem substantivo. Tá? Desculpa, advérbio. Né? Sugerindo assim que Deus advérbios de lugar. Né? Sugerindo assim que Deus não é uma coisa. É melhor visto como uma relação ou presença dialética. Né? Alguém infinitamente distante e desconhecido, e por essa mesma razão, mas aqui em sua ausência. Quer dizer, isso aqui é dialético, é típico da teologia negativa, mais uma vez, né? Essa especulação que fica brincando com os opostos, só que isso está dentro de um nome, entendeu? Isso está dentro de um nome. E assim, os recursos literários que ela monta são muito interessantes, né? Porque, é, porque eu não falei isso. As três damas, e geralmente todas as outras damas que aparecem, mas as três damas, as três personagens que estão toda hora dialogando, elas são mulheres, são damas. São damas. Dama razão, dama amor, dama alma. Isso é um assunto entre mulheres, entendeu? A todo momento. Esse é um fator que os comentadores salientam como um fator mais radicalmente feminista, né, do texto. Como que ela coloca a predominância de personagens femininos e de questões femininas dentro de uma especulação altamente avançada, né, de uma articulação filosófica extremamente avançada. Né? E aí eu queria mostrar esse trecho aqui, né, que a gente já leu, só para ver como que ele desenvolve a imagem da chave. Né? Essa clausura ninguém pode abrir, nem dela quebrar o selo, nem fechar quando está aberta, a menos que o gentil longe de perto, gentil, a trindade. Né? Gentil quer dizer um atributo de cavaleiro. Né? De muito longe, de muito perto, a fecha e a abra, pois só ele, aí está em maiúsculo, né? Tem as chaves, e ninguém mais a tem, nem poderia tê-las. Né? Isso daqui é um fator curioso, né? Quer dizer, longe e perto, de muito perto, a fecha, a abra, pois só ele tem as chaves. Né? Isso aqui é curioso pelo seguinte, porque elas são damas. Mas esse personagem estranhíssimo, que representa a Trindade, né,
e que tem dois termos contraditórios, né? Dois advérbios contraditórios reunindo, né? Longe e perto. Né? Quer dizer, é Deus na sua ausência que se torna mais presente, né? essa dialética aí, né? Ele é masculino. Ele tem um atributo masculino. O gentil, longe e perto. E é ele que pode abrir e fechar. Muito longe, muito perto. É ele que tem a chave para abrir e fechar a clausura secreta da alma, que é feminina. Então você vê aí como que esses recursos literários estão sendo articulados, manipulando elementos de gênero. Né? Isso é muito interessante nesse texto. De qualquer maneira, Porrete não tenta descrever ou definir longe e perto, mas falou do seu efeito na alma aniquilada. Né? Longe e perto é ao mesmo tempo arrebatador, ravissable, né? E gentil, nobre, no sentido cortesão. Ele é o termo masculino. O termo é masculino, é muito doce, très doux, na paz e desembaraço que traz para a alma. Então, assim, esse de fato é um elemento curioso desse texto. Né? Bem, tem umas outras passagens no texto em que ela fala de esconder minha linguagem, quer dizer, aquela linguagem da vida divina, ela deve ser escondida, não pode falar para todo mundo. Então aí tem mais esse fator esotérico aí, né, entrando em jogo. Aí tem o silêncio, tem o papel de Madalena e Virgem Maria, que a gente já falou. Tem o dilema da inefabilidade. O dilema da inefabilidade, ele está relacionado a um paradoxo típico da linguagem apofática, né? Negativa, da teologia negativa, que é o seguinte. X, a linguagem negativa, ela sempre diz o seguinte, o inefável sempre está além do nome. Então, X está além de palavras, X está além do mundo, né? X está além da razão. Né? Quando a linguagem apofática coloca isso, ela não chega a um estágio em que ela simplesmente silencia. Né? Então é melhor ficar em silêncio, então vamos ficar em silêncio, acabou. Né? Só que o livro continua. Né? O que isso quer dizer? Que, na verdade, a linguagem negativa ela está sempre elaborando uma contínua dupla proposição, né? Que sempre corrige a proposição prévia. Né? E quer dizer que se acha só numa tensão entre duas preposições. Né? Quer dizer, essa seria a aporia da inefabilidade, que nenhuma, nenhuma afirmação única pode estabelecer a sua própria preposição de sentido. Né? Então, a gente sempre fica encontrando outras coisas para dizer, né? Outras contradições, e a gente fica trabalhando outras contradições, né? E fica em torno de aporias. Então é um lugar, assim, a teologia negativa, ela sempre introduz essa linguagem apofática, ela é sempre um lugar instável, de enunciação instável. O enunciado ele nunca está completo, ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Né? E ele sempre precisa de uma outra coisa para dizer, ele sempre precisa entrar numa outra contradição, e depois numa outra contradição. Uma perpétua tentativa de se superar. Existe na linguagem apofática uma espécie de busca incessante de superar a si mesmo, né? Que eu estava dizendo aqui.
Bem, aí a gente vai chegar a um elemento que é o elemento das virtudes. Tá? O que a Aporet fala contra as virtudes. Vamos introduzir isso no próximo vídeo.